O que você precisa saber para resolver uma questão como esta? Razões trigonométricas. Então você deve conhecer as ferramentas, eu chamo de ferramentas, que são seno de um ângulo qualquer, cosseno de um ângulo qualquer e tangente de um ângulo qualquer. Você precisa saber também que a tangente de um ângulo qualquer é igual ao seno de um ângulo qualquer dividido pelo cosseno de um ângulo qualquer. É pouca coisa aqui, viu? Tem mais. Agora o professor ele explica cada um destes termos de forma bastante didática, digamos assim. Nós trabalhamos com o triângulo retângulo. E aí podemos entender perfeitamente o que significa cada uma destas razões trigonométricas, cada uma destas. Vamos lá. Considere este ângulo alfa. É um ângulo qualquer. Poderia ser 30 graus, 35, um ângulo qualquer. O que vai ser o seno? O seno vai ser o seguinte, tem aqui o ângulo qualquer. Vamos lá. Eu tenho esse ângulo. É esse ângulo aqui. Quando, em relação a ele, eu divido este cateto, que é oposto ao ângulo, está na frente do ângulo. Quando eu divido este cateto pela hipotenusa, eu tenho o que chamamos de seno. Seno é isto. Ok? Lembrando que nós estamos considerando este ângulo aqui. Então, é o seno deste ângulo. É a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. E você sabe o que é hipotenusa, né? Ela está oposta ao ângulo reto. Vamos lá. Vamos pegar o mesmo ângulo. Estamos pegando o mesmo ângulo. Se eu divido o cateto adjacente, é o cateto que sai do ângulo que eu estou considerando, ó, ele está saindo daqui do ângulo que eu estou considerando. Se eu divido este cateto adjacente pela hipotenusa, então, ó, pela hipotenusa, eu tenho o que nós chamamos de seno. E ponto. E ponto. É isto. Agora eu vou pegar o mesmo ângulo. É o ângulo daqui. Vamos lá. Se eu divido o cateto oposto, que no caso o valor dele, nesse caso aí, é A, pelo cateto adjacente, eu tenho o que chamamos de tangente. Então, isto é o seno, o cosseno e a tangente. Ponto. Ponto. Ok? É isto. Evidentemente, o professor ele se aprofunda um pouco mais, dá vários exemplos, mas no final das contas é isto. Então, nós vamos ter valores, né? Aqui eu representei de forma genérica um ângulo alfa qualquer. Aí nós temos aqui o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, que são números. Aqui eu representei por letras, estou afirmando isto de forma genérica. Pronto, você precisa saber disto. E mais alguma coisa. Deixa eu apagar aqui para eu falar sobre mais alguma coisa. Eu estou colocando o que você precisa saber para resolver essa questão. Então vamos lá, vou falar sobre outra coisa aqui. Por exemplo, o seno de 45 graus, você aprende e entende quando o professor explica o porquê ele é raiz de 2 sobre 2. Então, os ângulos, esses benditos camaradas aqui, eles terão um valor
dependendo se vai ser o seno, o cosseno e a tangente. Por exemplo, o cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2. Então você aprende isso, precisa saber. Tem uma tabelinha chamada a tabela dos ângulos notáveis. Você precisa saber. Que são exatamente os ângulos que você precisa lembrar do seno, do cosseno e da tangente dele. Quanto é que vale? São os ângulos de 30, 45 e 60. Você precisa lembrar. Por exemplo, o seno. O seno de 30 é quanto? É 1 sobre 2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, quanto é? É raiz de 3 sobre 2. Então, você tem essa tabela. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ó, mesmo valor. O cosseno de 60, 1 sobre 2. A tangente também tem seus valores que você precisa lembrar. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E a tangente de 60 é quanto? Raiz de 3. Então você aprende esta tabela, decora. Aprende e decora. Eu digo que aprende porque para chegar a qualquer número deste, existe um conceito, existe uma razão, existe uma explicação, existe uma prova. Mas depois você só precisa decorar para fazer as substituições. Olha, eu falei no início que a tangente de um ângulo qualquer é igual ao seno de um ângulo qualquer dividido pelo cosseno de um ângulo qualquer. Ok? Vamos fazer o teste. Olha lá. A tangente de, digamos, de 45. A tangente de 45 é 1. Agora sim eu acertei. Vamos dividir o seno de 45 pelo cosseno de 45 para ver quanto é que dá. Vamos lá. Qual é o cosseno, o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. Qual é o cosseno de 45? Também é raiz de 2 sobre 2. Se eu divido uma coisa por ela mesma, dá quanto? Dá 1. Tá vendo que está provado que este é igual a este? Então você precisa saber dessas coisas para resolver uma questão como essa. Essas são as ferramentas que o professor oferece, a explicação que o livro mostra. Mas eu garanto uma coisa para você. Nenhum professor e nenhum livro vai apresentar para você todas as questões que existem. Até porque todo dia tem questão nova. Então você vai precisar utilizar essas ferramentas, certo? Seno, cosseno, tangente. E tem outras razões trigonométricas para resolver uma questão como essa. Então requer estudo. E aí a criatividade para você saber manipular os números, as fórmulas, as informações que você recebe. Precisa saber utilizar as ferramentas. Você precisa saber utilizar o martelo para que o prego fique bem encaixadinho. Pode até, você vai quando usar o martelo, vai botar força lá, o prego fica envergado, né? Então vamos lá. Tem que saber utilizar a ferramenta. Vamos ler, let's go. Em uma quadra retangular de tênis, quadra retangular. Eu vou fazer logo uma quadra retangular aqui. Olha só, tá aí uma quadra retangular de tênis, certo? Cada linha lateral mede 23 metros. Se tá falando de linha lateral, é essa aqui, ó, 23 metros. Não é essa. Essa aqui vai ser a largura
Então, a linha lateral é esta. Então, 23 metros aqui e essa outra também. Uma diagonal dessa quadra forma um ângulo agudo de medida alfa com cada linha lateral. Tal que, olha outra informação que tem aqui. Ó. Então, isso aqui está valendo. Calcula o perímetro da quadra. Perímetro é o contorno, né? É o contorno, é você somar os lados. 23 mais 23 e esses outros dois lados aqui, eu não sei quanto mede, eu vou chamar de x. Esse lado mede x. Agora, olha a informação que tem aqui. Diagonal, né? Diagonal. Deixa eu pegar um aqui. Olha só, diagonal. Essa diagonal ela não está perfeita. Vamos ajeitar ela aqui. Pronto, ficou melhor. Isso é uma diagonal. Veja, o ângulo agudo. Então, é isso aqui, ó. O ângulo agudo. Alfa. Então, você precisa saber montar, nem que seja mentalmente, esta figura. Para você começar a fazer cálculos. Então, tá aqui as informações, desenhei. Então, quer saber o perímetro, né? O contorno, somar isso aqui tudo, ó. Costumamos falar que o perímetro é a soma de todos os lados. A definição mais rigorosa tem um cuidado maior nessa explicação do que é o perímetro. Mas vamos lá, podemos chamar que é a soma de todos os lados, não tem problema nenhum, pelo menos aqui, nessa questão que a gente está resolvendo. Vamos lá. Eu tenho o ângulo alfa, eu tenho aqui, veja, deixa eu mudar de cor. Esse lado aqui, em relação ao ângulo alfa, ele é o cateto adjacente, está saindo do próprio ângulo. Esse lado aqui, ele é o cateto oposto. E aqui eu chamei de x, aqui. Olha só que interessante, eu já percebi aqui que podemos calcular o seguinte. Se eu dividir x por 23, eu tenho o que nós chamamos de tangente. Eu não falei para vocês no início? Se divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, nós estamos falando de tangente. Professor, por que o senhor pensou em tangente? Quando eu olhei para isso aqui, ó, eu pensei, eu posso manipular isso aqui de alguma forma conveniente, né? Eu pensei logo, eles colocaram esta informação aqui porque eu vou manipular. Eu vou manipular essa informação. O que é que pode sair daqui? Eu lembrei, minha gente, disso aqui, ó. Eu lembrei disso, ó. A tangente de um ângulo qualquer é igual ao seno de um ângulo qualquer dividido pelo cosseno de um ângulo qualquer. Certo? E o que foi que eu lembrei também, minha gente? O que foi que eu lembrei também? Eu lembrei que nós podemos fazer algumas manipulações para fazer substituições. Então, eu vou pegar aqui cosseno de alfa, é exatamente o mesmo ângulo, é igual a 2 seno de alfa. Isto daqui, certo, minha gente? Isto daqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o cosseno e passar para o outro lado, lembrando que aqui você pode considerar que tem 1, né? 1 não vai afetar nada. Então, se eu pegar esse cosseno e passar para o outro lado, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 igual 2 seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Eu posso pegar esse 1, esse 2 e passar para o outro lado. Ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1 sobre 2 igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Aqui é 1, está parecendo outra coisa, mas é 1.
Olha só. E me diga uma coisa. Esse camarada aqui, ele é a tangente de alfa também. Que eu não aprendi isso. Tá aqui, ó. É isso? Ou seja, olha a mágica que eu vou fazer agora. No lugar de tangente de alfa, eu vou colocar 1 sobre 2. Por quê? Porque 1 sobre 2 é a tangente. Porque a tangente é seno dividido por cosseno. Então, no lugar da tangente de alfa, eu vou colocar 1 sobre 2, que é igual a x dividido por 23. Como é que vai ficar isso? O 23 vezes 1, 23. 2 vezes x, 2x. E aqui 23. Qual é a conclusão que eu chego? Que o x é igual a 11,5. Não vai passar dividindo? Agora eu tenho como calcular o perímetro, certo? Agora eu tenho como calcular o perímetro. Eu vou somar 23, perímetro 23, mais 11,5, mais 23, mais 11,5. Né? Perímetro, estou somando tudo aqui, ó. Somando o tamanho aqui, né? Digamos assim, que é o contorno. É a soma de todos os lados. Vai dar, deixa-me ver, 23 mais 23 dá 46, 46 mais 1 dá 46 mais 1, 47, 47 mais 21 vai dar 69 metros. Essa é a resposta. Eu não vou dizer que é muito simples, não é? Não vou dizer que é muito simples. Valeu!